Alisson, tudo bem? Querido Leonardo, bom dia, que alegria revê-lo, rever a todas e todos que acompanham a TV 247. Camila, um abraço especial a ela e a Bahia. Que coisa boa estarmos juntos. E o Beto Silva dá um bom Dilma para você. Como na sua descrição está o Sociologia do Brasil, já vamos começar fazendo a propaganda aqui, ó. Novo livro do Alisson Mascaro, que é um passeio, na verdade, pelos grandes pensadores brasileiros, né? Os grandes intelectuais que pensaram o Brasil, né, Alisson? Sim, Leonardo, querido, fico muito feliz em vê-lo com o livro aí na mão. Que alegria. Sociologia do Brasil é o inventário das mais importantes reflexões que explicam o Brasil, como pensar o Brasil, como pensar os pensadores e pensadoras que trataram do Brasil. Bom, a gente pode falar, a gente vai falar bastante sobre esse livro, sobre os pensadores, tem muita coisa para fazer sobre o livro ainda. Mas, Alisson, até aproveitando o que a Camila falou na abertura, a gente está assistindo a uma espécie de cerco do fascismo aqui no Brasil. No caso brasileiro, pela via policial, né? A gente tem o bolsonarismo aí sendo alvo de várias investigações, roubo de joias, agora essa questão de ABIN paralela. Parece que o filho dele, o Carlos Bolsonaro, é um dos alvos. E também na França, que até na verdade seria o objetivo inicial dessa nossa conversa, é um cordão sanitário para conter o fascismo, como aconteceu na França também. Então eu queria discutir com você essas linhas de ação para enfrentar a extrema-direita, se elas são eficientes ou não, né? E se o fenômeno não é muito mais profundo do que parece ser. Até porque, se a gente for começar pela questão da França, né, a gente percebe que agora está havendo uma espécie de reversão. A esquerda venceu as eleições, mas o Macron não quer entregar o poder. Por quê? Porque o programa econômico do Macron ele é mais próximo do programa da extrema-direita, propriamente, do que do programa da esquerda. Então vamos começar falando sobre a França, depois a gente fala um pouco mais sobre o Brasil. Como é que você viu essas eleições lá, Alisson, por favor? Leonardo, querido, eu penso que essa situação que se vê na França no atual momento, ela é um índice, ela é um termômetro de como funciona a lógica do capitalismo liberal e da extrema-direita. Historicamente, este Emmanuel Macron, ele só vai às eleições ganhando o resultado final desse processo eleitoral, fazendo uma espécie de chamamento às esquerdas francesas contra a extrema-direita. Assim foram as duas eleições dele. Então, ele é um candidato, eu diria, sem força expressiva no nível pessoal, ganha quando chama a esquerda para obrigá-la a votar nele contra a extrema-direita. E aí, então, Macron é um caso que não é único, eu diria que é um caso padrão, porque aqui no Brasil isso também é frequente, nos Estados Unidos também é frequente, por todos os lugares do mundo. Eu penso que a figura mais próxima de Emmanuel Macron é a figura do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O próprio Leonardo me deu a alegria de, no mês passado, além da entrevista mensal, eu ter feito com o Leonardo à noite. Aqui a gente está variando, Leonardo, de manhã, de tarde, de noite. Enfim, cada dia. Isso. Aguardem a entrevista da madrugada. Enfim, vai ter essa Boa. também aí em algum momento. Só falta a madrugada. Então, eu tive a alegria de fazer uma entrevista no mês passado e junto com o Leonardo estava uma pleiade também de grandes jornalistas. Eu, na ocasião, dizia que enfrentar o quadro francês lembra muito enfrentar o quadro brasileiro com uma figura, por exemplo, de Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Porque esta figura, quando foi ao segundo turno, no caso do Brasil, esse governador do Rio Grande do Sul, contra, se eu não me engano, o Onyx Lorenzoni, que era a figura do bolsonarismo, ele obriga moralmente toda a esquerda a aguentar um programa neoliberal, que é o programa dele, dizendo antes o meu do que o do outro, porque o do outro é neoliberal e, além de tudo, tem pedrada no povo. Pedrada no povo ele tem, mas tem pedrada em grupos específicos, porque são fascistas, etc. e tal. De tal modo que o discurso de Macron, historicamente, sempre foi: a esquerda tem que entender que eu tenho mais votos que ela, e então ela tem que se subordinar a mim. Agora é a hora em que o mesmo discurso se pôs na linha contrária. E que é esse discurso na linha contrária? Agora, nesse momento, pela primeira vez, a soma da esquerda tem mais voto do que o macronismo. Só que nessa hora, a argumentação dele próprio não vale. Então, nesse momento, não tem apoio para uma posição de esquerda. Como, historicamente, este
Eduardo Leite é um exemplar do tucanismo. Esse tucanismo, historicamente, tirando agora na última eleição presidencial, mas historicamente, em havendo PT e havendo extrema-direita, o tucanismo se bandeia para a extrema-direita. Então não é um histórico de muito apoio às posições do PT, porque o próprio Eduardo Leite também não fez um apoio, eu diria, minimamente legível ao presidente Lula nesta última eleição, sequer ao Haddad em 2018 e outras eleições mais, Dilma antes disso. Então é sempre um jogo pelo qual a direita só joga o jogo da extrema-direita e obriga a esquerda a votar nela contra o espantalho da extrema-direita, mas a política de direita e a política de extrema-direita é apenas uma gradação do mesmo horizonte. Então, eis mais uma vez a prova de que esta dita concórdia de pessoas que comem à mesa com talher contra esse bando de acelerados da extrema-direita, essa visão é uma visão que não se põe na realidade. A todo momento, as direitas ditas liberais do mundo, elas estão preparando o bote para a extrema-direita. Então, de alguma maneira, é o caso dos Estados Unidos, inclusive, Leonardo, me permita começarmos então, já que é assim, vamos pela geopolítica, depois chegamos à política da jabuticaba, que é a nossa nacional. Do roubo de joias, vamos falar assim, não da jabuticaba, do roubo de joias, que agora é coisa nossa. Né? Dos pequenos ladrões de joias e grandes joias, enfim, não só pequenos ladrões, mas grandes ladrões de pequenas e grandes joias. Então, houve um tempo em que a imagem de um ladrão de joias era o Meneghetti, no começo do século XX. Enfim, a gente já está... passa um século, as imagens vão se deteriorando. Então, o que eu estou dizendo é que no caso dos Estados Unidos, quando nós observamos a lógica do Partido Democrata, querido Leonardo e queridas e queridos, não diferem nada da lógica do Macron. Eu gostaria, Leonardo, de poder falar isso aqui de modo bastante explícito. A ameaça que faz Biden, ela obviamente tem outras características, ela tem outro histórico e ela também está permeada de circunstâncias distintas. O Biden não tem aqui a posição do Macron. Mas observemos nós que o Biden representa, no final das contas, esta posição imperial de direita dita liberal nos Estados Unidos, que é a mesma do Macron na França. Pode haver aí algum grau de pequena divergência, mas é a mesma posição. E esta posição, ela não admite qualquer câmbio para a esquerda, de tal sorte que Biden, o problema dele central de sair da disputa eleitoral ou continuar na disputa eleitoral, não é ele, não é a família dele, como a primeira imagem se deixa dizer, a esposa dele não deixa ele sair da campanha, ele está batendo o pé, etc. e tal. As decisões imperiais dos Estados Unidos jamais são feitas sob o alvitre individual, apenas ele. É óbvio que passa pelo presidente dos Estados Unidos a decisão de candidatar-se à reeleição ou não, mas isto é uma decisão de um jogo político, de uma espécie de oligopólio da política, que de um lado tem o Partido Republicano, do outro Democrata, e o Partido Democrata tem as facções dominantes que envolvem diretamente o grande capital estadunidense, e a decisão central não é em favor de Biden ou contra Biden, é que, em renunciando Biden à sua candidatura à reeleição, só pode assumir essa candidatura alguém que represente exatamente os mesmos interesses, belicistas, imperialistas, com esse pequeno verniz edulcorado de bons modos à mesa que tem o Eduardo Leite aqui no Brasil, não só ele, o tucanismo em geral tinha isso, que tem o Macron na França, outros mais, tirando essas questões de bons modos, etc. e tal, cujo exemplo nem é o principal, eventualmente, Eduardo Leite, é Fernando Henrique Cardoso, que governou esse país 2 vezes e privatizou o país de ponta a ponta e deixou esse legado. Ao cabo, ele comia com talheres, e comia, inclusive, elegantemente com talheres em Paris. Mas a questão decisiva é que a decisão sobre Biden envolve mais ou menos algo como Macron. Não se pode abrir para posições mais à esquerda. Não se pode ter um candidato popular efetivamente vinculado aos interesses, ou mesmo que dificilmente os Estados Unidos teriam interesses populares representados numa presidência da República. Mesmo a fantasia, mesmo a imagem, mesmo o discurso falso de representar o interesse do povo à esquerda, isso é proibido nos Estados Unidos. Então, Bernie Sanders e coisas um pouquinho mais para lá, tudo isso tem que ser deglutido no caldeirão
desta fervura da água liberal do Partido Democrata. Resultado, estas posições de direita, elas sempre jogam o jogo do capital. Elas jamais dão um braço a torcer em favor de posições de esquerda. Então, não há movimento no mundo hoje no qual se possa vislumbrar que em alguma ocasião uma dita esquerda civilizada, que não é, ela venha a dar a mão em apoio a qualquer coisa que pareça esquerda. Mas pode-se dizer, então, Alisson, vamos imaginar a situação da França, quer dizer, o Macron não quer entregar o poder e tenta ou rachar a esquerda, pegando ali um bloco dos socialistas, ou eventualmente montar uma aliança ali mais à direita. O que ele está fazendo pode ser classificado como um golpe de Estado, se a gente considera que quem ganhou as eleições foi a nova Frente Popular? Aí vem a tese do meu livro Crise e Golpe, que é esse aqui, que faz diálogo, inclusive, com a sociologia do Brasil. Chamarmos de golpe uma dimensão política, ela não necessariamente se dá apenas no nível de uma quebra, eu diria, rasgada das instituições. Pode-se chamar de golpe num nível ao menos preliminar aquilo que rompe com uma reprodução tradicional das instituições. Então, nesse sentido, o que o Macron faz na França é romper com uma certa lógica do uso das instituições, embora, do outro lado, há quem possa argumentar juridicamente ele tem competência para fazer isto. Então, efetivamente, ele não é obrigado a escolher o líder do partido representante de uma fração que teve a maioria dos votos. Ele não é obrigado a fazer isso. Ele pode indicar como primeiro-ministro qualquer pessoa do povo, inclusive nem sequer uma pessoa que tenha disputado as eleições correspondentes à sua decisão de indicação de primeiro-ministro. Tecnicamente, ele poderia fazer isso. Só que na história do modus operandi das instituições político-eleitorais francesas, não é assim que acontece. Então, poder-se dizer que se trata aqui de um golpe não no nível necessariamente jurídico, estrito sensu, mas num golpe nas posições tradicionais das instituições, o que é um pouquinho diferente daquilo que é a minha discussão do crise e golpe sobre o golpe ocorrido no Brasil com a Dilma Rousseff. Porque o golpe ocorrido no Brasil com a Dilma Rousseff não foi canhão, bala, exército que tomaram o poder, obviamente, então parece um pouco o que o Macron está fazendo aí, mas tem um dado a mais. Dilma Rousseff não cometeu um crime chamado pedalada fiscal. Esse crime não existe. Então, tem um problema aí de uma ilegalidade imediata no golpe do Brasil. Essa do Macron, ilegalidade não há na decisão, inconstitucionalidade não há na decisão dele em romper com esse quadro. Então, é uma espécie de golpe na prática, ainda que não um golpe juridicizado. Seria uma quebra de protocolo, vamos dizer assim, do protocolo democrático ali na França. Exato. Obrigado aqui pela chegada de um novo assinante, quer dizer, IBO3A, né? Então gostei do perfil. Deve ser uma fórmula química, alguma coisa desse tipo aí. Mas, Alisson, então vamos passar agora para a questão de fundo, né? Porque, por exemplo, a derrotada Marine Le Pen, ela falou, olha, houve uma aliança, essa aliança que você fala, né, da direita tradicional, inclusive com a esquerda, durante essa eleição, para dizer o seguinte, olha, quem tiver em terceiro lugar abre mão da sua candidatura para fazer o cordão sanitário. Aí ela falou que essa foi a aliança da vergonha, da desonra, etc. e tal, e que a vitória da extrema-direita na França foi apenas adiada, né? E muitas pessoas também apontaram que, do ponto de vista numérico, quantitativo, quem teve mais votos na França foi exatamente a extrema-direita. O que está expressando, na sua opinião, essa força eleitoral da extrema-direita lá? É a insatisfação com o capitalismo no seu estágio atual? É o ódio ao imigrante? É o quê? Na verdade, toda a estrutura da sociedade capitalista das últimas décadas, ela revela imediatamente posições de sofrimento social e sofrimento dos sujeitos, dos indivíduos nesse contexto. Não há um país no mundo no qual a dimensão do capitalismo esteja promovendo, eu diria, esperanças, afetos, sentimentos bons. Aconteceu de que nessa quadra histórica do capitalismo, uma série de dimensões sociais puderam se amalgamar, puderam ter uma coesão, e esse mix, este conjunto, quando uma vez posto em coesão, reunido, esse mix é mortal, ele é um veneno decisivo.
Então, nós vivemos um tempo presente de uma combinação de desgraça econômica, exploração social, ao mesmo tempo, pela primeira vez na história, conhecimento daquilo que parece ser um gozo econômico da vida das demais pessoas mediante coisas como isto aqui. Um pobre de 50 anos atrás é o tempo do Fordismo. Quem quiser saber também mais desses termos, é um outro livro meu, já que o Leonardo mostrou, eu mostro mais dois, que é o Estado e Forma Política. Aqui eu explico que o capitalismo teve uma fase no século XX de Fordismo. Ford, indústria, pessoas iam para a fábrica, basicamente. Então, esta pessoa tinha uma dimensão de uma coesão de vínculo social na fábrica, na grande loja, na grande indústria, o grande empresário, o sindicato, figuras, inclusive, exploradoras, pareciam que vinham do entendimento daquilo que eles próprios faziam nos termos da sua indústria. Então, pensemos aqui numa figura como Antônio Hermílio de Moraes, que não sei se o Leonardo conheceu pessoalmente, mas, enfim. Claro, conheci e entrevistei. De referência histórica, era um capitão da indústria. Então, teoricamente, Antônio Hermílio de Moraes era um engenheiro que, se fosse entrevistado pelo Leonardo Atushi para falar de uma planta industrial que ele estava abrindo, ele sabia dar alguns detalhes, ainda que por alto, de todos os procedimentos e os processos de produção da sua fábrica, dizendo, inclusive, de onde vem a energia, o que ele faria. Era um homem de direita, mas faria exatamente essa explicação. Hoje, um CEO é uma figura genérica. Ele pode ser CEO de uma indústria siderúrgica, mês que vem ele é CEO de uma associação de grupos de faculdades privadas de um explorador tal e qual. Tanto faz produzir minério de ferro ou siderurgia, quanto dar aula. Ou seja, ele tem uma técnica que é mais ou menos a seguinte: chega num lugar, demite funcionários, corta a cúpula, nomeia os seus cupinchas, e isso é um padrão. A lógica do CEO é produzir dinheiro, né? Não é produzir produto nenhum, é produzir dinheiro. E que ele sabe que em 3 anos ele sai dessa empresa e ele vai ter, se ele der lucro para a empresa, ele acumula em 3 anos X e depois vai para outro lugar. Então vai quebrando o mundo inteiro. Nesta lógica, a subjetividade das pessoas é horrível, porque, além de tudo, naquele tempo do Fordismo, a pessoa era pobre e trabalhava numa indústria do Antônio Hermílio de Moraes e ele não conhecia direito como eram os usos e costumes dos ricos e da classe média que orbitava em torno do rico. Dizia-se, então, que o Antônio Hermílio de Moraes podia ter dado uma festa, que a sua senhora fez um jantar de não sei quantos talheres e coisas mais, mas isso fica longe no imaginário das pessoas. Hoje não, a pessoa está vendo ao vivo a festa e tem fotos e tem dimensões como tais por aqui aparecendo. De tal sorte que a pobreza do mundo hoje está incrivelmente mais exposta à riqueza. A pessoa vê, de fato, como alguns têm, como alguns ostentam, como as pessoas vivem uma certa vida, e 100% das pessoas no capitalismo começam a ter face disposição a esse desejo de ter o que os outros têm. Algumas pessoas têm. De tal sorte que 100% das pessoas no capitalismo sofrem, porque elas nunca têm o que o outro tem. Alguém vai dizer, então só o rico não sofre. Alguém passa a ver que ele, tendo uma indústria metalúrgica tal e qual, tem um fulano que ele inventou uma startup e 3 meses depois ele ganhou 2 trilhões e ele tem uma metalúrgica com 73 funcionários e ele não sai do lugar. Até o rico olha para o ultra rico olha para o outro ultra rico, que olha para o Elon Musk, que por sua vez pensa não sei o que mais, o Elon Musk vai dar golpe na Bolívia, o outro ultra rico não deu golpe em lugar nenhum, então o Elon Musk é melhor que o outro porque dá golpe na Bolívia, de tal sorte que todo mundo tem um desejo de alguma coisa que lhe falta, há uma carência central. Como o capitalismo não dá via de escape para as pessoas hoje, porque nós estamos no pós-fordismo, então não é mais alguém que vai trabalhar na fábrica, troca uma fábrica por outra, não tem mais emprego. Os empregos são sempre nestas dimensões que eu diria, não tem mais emprego desse perfil fordista. O emprego é precarizado, o emprego é aquele que exige que a pessoa passe 24 horas por dia fingindo que está bem, porque ela e a sua rede social é o seu LinkedIn, é o seu currículo, enfim, ela todo dia tem que estar bem para alguém contratá-la ou algo assim. É uma sociedade que não deságua as suas dimensões do desejo. As pessoas são altamente sofredoras, não tem sentido uma vida como tal, com mais detalhes, inclusive. A partir de um certo momento, também a forma tradicional de coesão social perde a sua funcionalidade. As pessoas não vivem mais na saia do pai e da mãe até uma certa idade. Elas vivem na casa do pai e da mãe.
mas ela, o pai e a mãe, os três são informados por padrões da fofoca da internet, de não sei o que lá que aconteceu com tal celebridade. Então, quem educa a sociedade não é mais a família é educada por um padrão cultural tal e qual, por uma espécie de algoritmo geral do mundo. Quem educa a família é o Elon Musk. Ele, no final das contas, determina o que uma família vai receber de ração diária. Se a atriz tal foi traída pelo jogador tal, se fulano fez não sei o que lá com o ciclano, qualquer coisa dessa é dado por algoritmo. Se Leonardo Atush e Alisson Mascaro chegarão na casa de alguém, isso é decisão do Elon Musk, no final das contas. Claro, eu sei que vocês que me acompanham Aliás, aqui... o Elon Musk tweetou isso hoje, tá? Ele fez um tweet dizendo assim, olha, dizem que os computadores controlarão o mundo um dia. Aí ele botou, eles já controlam. Ele escreveu exatamente isso hoje. Além de tudo, é uma espécie de poderoso presunçoso. Então, ele gosta da presunção, ele tem esse pecado. Uma figura bastante especial. Que não venham com esse discurso, todo presunçoso um dia cai. Desgraças do mundo, muitas delas aconteceram com pessoas presunçosas que encontraram idiotas à frente e, por causa disso, idiotas fracos que não combateram o presunçoso. Então, alguns presunçosos caem, outros presunçosos não caem porque resta ao mundo uma certa força de bater nessa gente. Então, a desgraça principal é essa. Não tem aí nenhuma ideia de que a pessoa sobe no alto da árvore, então basta esperar que ela caia. Alguém precisa balançar essa árvore aí para que... Foi esse aqui, ó, Alisson, 5 horas atrás. Os computadores controlarão o futuro. 3 pontinhos, eles já controlam, né? O cara, ele vai cair do cavalo um dia ainda, e não vai demorar, não. Um dia. Lembrem, Leonardo, lembrem, queridos e queridos, que o rico, na hora que não tem o que fazer, então algum outro ultra rico diz para ele, olha, tem uma perua Kombi que foi inventada, que ela desce como submarino até os restos do Titanic, e vamos lá. Então tem sempre uns ultra ricos que, na falta do que fazer, entram numa perua Kombi aí no Atlântico Norte e vão ver o Titanic, chega lá embaixo, explode. Então, também tem isso. O ultra rico é exposto a idiosincrasias que o pobre, via de regra, vendo uma banheira daquela ou uma perua Kombi submarina daquela, o pobre não entraria nessa perua Kombi, mas o rico, ele acha que nada lhe acontece, então ele vai em ritmo de aventura até chegar lá. Pois bem, o que eu estou dizendo é que nessa dimensão tudo vai mal. O capitalismo não consegue dar horizonte de esperança para as pessoas, porque o capitalismo não é mais orientado por um pai e por uma mãe que dizem assim para filho e para o filho, trabalhe, daqui 20 anos você terá uma casa, daqui 30 você terá tal coisa. Não existe esse cálculo mais. O capitalismo não permite isso. O capitalismo está em crise. Se não tem horizonte, se não vai acumular, se a pessoa não vai ter dinheiro para aposentar, se em aposentando, porque pode acontecer que aposente, ela não sabe o que faz, porque tem mais isso. É uma tal esterilidade cultural que as pessoas não conseguem sequer aposentar e ir pescar, porque ir pescar não é uma pessoa, ela, a minhoca, a vara e o peixe. Ela quer conversar com gente. Mas se ela passou 40 anos com a base do algoritmo do Elon Musk e a outra pessoa que eventualmente foi pescar também só tem essa mesma conversa, é uma conversa insuportável, ou não há lugar no mundo onde a conversa seja boa. Resultado, nesta hora em que não há sentido no mundo, seria e é a hora para dizermos, vamos superar o capitalismo, vamos ao socialismo. Como esse argumento não é o argumento das esquerdas, infelizmente no mundo as esquerdas estão dentro do bolso do capitalismo, as majoritárias, tirando as que lutam efetivamente, que são poucas, mas as esquerdas são liberais. Como não tem alternativa na esquerda, como esse senhor que ganhou a eleição aí na Inglaterra, este trabalhista, é um homem tão de direita quanto os outros, apenas ele tem uma brincadeirinha de dizer que ele eventualmente não cospe na cara do trabalhador, só isso. Esse, eu não sei nem o nome desse cidadão. O imigrante não vai ser mais deportado para a Ruanda, vai ficar preso numa prisão na Inglaterra mesmo, né? Tipo isso. É uma coisa como tal. Então, a única coisa que tem de melhor é isso. Neste quadro geral, quem é o único movimento do mundo que se aproveita para a manutenção do quadro do horror do capitalismo? Sempre, historicamente, nas crises estruturais do capitalismo, apresenta-se a margem da extrema-direita. Essa margem, então, ela é a que ponteia, ela é a que dá o horizonte para o capitalismo no seu sentido e para onde ele vai. Esta extrema-direita, ela começa a dizer, você está sofrendo e a culpa, agora vem os espantalhos, a culpa é do imigrante. Isso pega muito na Europa, isso pega muito nos Estados Unidos. Pega pouco no Brasil e na América Latina, porque nós somos terra de exportadores de imigrantes e não de importadores. Já fomos importadores. Então a culpa é do bandido.
A culpa é do bandido, a culpa é do negro, é do favelado, é disso, é do pobre. Do pobre. Aqui o cardápio é outro, embora nos Estados Unidos, que é uma nação culturalmente muito próxima de nós, porque adveio da escravidão colonial, é isso também que eu falo lá no Sociologia do Brasil. Os Estados Unidos têm uma mesma história da gente, veio do escravismo colonial, o racismo é muito presente. O modo pelo qual os Estados Unidos organizam a dominação de extrema-direita é mediante religião, na Europa não é. E as religiões de extrema-direita dos Estados Unidos, elas conseguiram a proeza de ganhar a base da sociedade brasileira em 30, 40 anos. É o único país do mundo que não foi por decisão de Estado, nem foi por alguma ruptura de domínio de outro povo. O Brasil é o único país do mundo cuja massa trocou de religião. Não há história no mundo disso que tenha acontecido, porque na Europa, a Europa era católica, um senhor feudal se tornava protestante em 1500, então ele obrigava o seu feudo, os seus servos a serem protestantes. É a decisão de um rei, de um monarca, de um senhor feudal, que seja. No Brasil, não houve decisão de um presidente da República ou uma guerra. Aqui, na base, houve uma tal tensão, um tal, eu diria, movimento de indução ideológica que os Estados Unidos conseguiram tomar a base da sociedade brasileira em favor das religiões de extrema-direita dos Estados Unidos. O padrão é o padrão estadunidense. Pois bem, nos Estados Unidos e no Brasil, então cola muito frequentemente esta ideia de que, na forma de sofrimento de uma pessoa para lidar com esse mundo que ela não entende, que é o mundo do capitalismo sem sentido, é necessário uma regressão moral, religiosa extrema, de tal sorte que, então, essa pessoa é induzida a um fanatismo religioso, ela é induzida a um certo extremismo reacionário. Então, este padrão cola no Brasil e cola nos Estados Unidos. Não necessariamente cola na Europa. A Europa tem outra dimensão. A Europa se ocupa muito da questão do imigrante, porque, psicanaliticamente, inclusive, isso é uma história muito já estabelecida, o europeu tem uma imagem de uma cidadela pura, com esta pretensão do sangue, que na Europa fala muito, isso é um absurdo, isso é um horror. Mas é o jardim do mundo cercado pelos bárbaros, é mais ou menos assim que eles se veem. Isso. E quem cultiva mais isso, inclusive, é o povo mais bárbaro, historicamente, que dá o nome ao bárbaro, que é o alemão. Há uma raça pura, é a raça nórdica, e etc, etc, etc. Para os romanos, bárbaros eram esses que depois dão os alemães. Então, o que estou dizendo é que nessa fantasia, a Europa opera com uma certa regressão. Estados Unidos e Brasil operam com outra. E agora vem aqui um problema que eu diria bastante grave, porque a regressão europeia, historicamente, ela consegue ser confrontada com arma. Leonardo, isso aqui eu penso que é um dado que eu vou aproveitar esse momento para tratar com todas e todos, porque um pedaço disso está agora no quarto livro meu que eu vou falar aqui nesse dia de hoje, que é o Crítica do Fascismo, também da Boitempo, no qual eu trato da história do fascismo e do nazismo. O movimento europeu, incrivelmente, olhem o que eu vou dizer aqui, do nazismo e do fascismo, ele é fantasioso. Porque, no final das contas, dizer de raça pura alemã é uma piada e dizer de raça pura italiana é outra piada. E quaisquer raças puras por aí. Este modelo europeu, ele se desmonta na base de um exército que bate no exército fascista ou nazista e ganha a guerra, que foi o que aconteceu com a União Soviética. Entrou na Alemanha e destruiu esse jogo. O modelo estadunidense, que tem por primeira colônia o Brasil hoje é a nova colônia ideológica do mundo. Esse modelo começou nos Estados Unidos lá no século XX, principalmente na segunda metade, no final. A primeira nova colônia do mundo é o Brasil. O Brasil não é mais um país, eu diria, colonial no sentido político, mas os Estados Unidos inventaram a colonização do pós-fordismo. E a primeira grande colônia do mundo é o Brasil. Por que esta colônia... Explica melhor isso aí, né? Esta colônia não precisa mais operar nos níveis de um exército colocando tanque na frente da Baía da Guanabara, ou então de um presidente que tem que ser áulico total do governante dos Estados Unidos. Não precisa ser o Castelo Branco, que eventualmente tenha tirado João Goulart e ponha um tapete vermelho para o Lyndon Gordon, ou qualquer embaixador estadunidense. Pela primeira vez, nós já temos aqui agora o modelo total de um país colônia no nível ideológico. E o nível ideológico da colônia é o nível da religião. Porque o grande diferencial é que o povo brasileiro, na massa,
ele se organiza para a regressão. Ele quer, e não o exército daquele país, como era o caso de Mussolini e Hitler, que induz politicamente o exército, ou Mussolini ou Hitler, que induz um povo a reforçar a ideia de que a raça é pura, de que a Itália é boa porque descende do César romano, de que a Alemanha tem uma raça dita X, um sangue dito Y, porque são melhores do que qualquer outra raça. Esta ideia, sempre no fascismo histórico, ela era altamente cultivada pela liderança fascista, pelo movimento fascista. Neste caso dos Estados Unidos, que redunda no Trump, mas vem eventualmente do Nixon, vem do Ronald Reagan, vem do Bush pai, Bush filho, esse movimento é um movimento da base. O povo é constituído ideologicamente para acreditar que há um Deus. Este Deus é um Deus que se exprime por palavras que estão no Velho Testamento da Bíblia e não no Novo. Então, ser cristão não é ser cristão, é seguir o Velho Testamento, não o Testamento que teoricamente ou reputadamente falaria coisas de Jesus. Então, o cristão não é mais cristão, ele presume que o mundo é presidido por um Deus que castiga e dá atos de graça, e que este Deus que castiga e dá atos de graça, o ato de graça é a riqueza. De tal modo que esta é a ideologia perfeita do capitalismo. Quem for rico, Deus gosta dele. Quem é pobre é porque Deus não gosta, ou então não fez uma aliança com Deus suficiente. Nesta lógica, a base social é de extrema-direita. E então, pode vir um exército inimigo, se houvesse uma União Soviética, não há mais, se houvesse uma União Soviética que libertasse o Brasil do Bozo e de Cia Limitada, ou libertasse a Argentina deste Javier Milei ou coisa assim, não adianta, porque o povo é organizado para uma colonização ideológica a partir dos Estados Unidos. Então é o povo que agita a bandeirinha dos Estados Unidos, não é mais só o presidente da República, porque o que se passou com a queda de Bolsonaro e a volta de Lula para o seu terceiro mandato? Nós deixamos esta vergonha de ter um presidente da República que balança a bandeira dos Estados Unidos e que beija a bandeira dos Estados Unidos, ele ou o filho dele, qualquer coisa dessa. O presidente de agora do Brasil, se for chamado a beijar a bandeira, beija a do Brasil, que é o presidente Lula. Então, ele não beija bandeira nenhuma, mas se alguém lhe der uma bandeira para beijar, beijará do Brasil. Pois bem, o problema não é esse. O problema é que o povo brasileiro hoje beija a bandeira dos Estados Unidos. Beija a bandeira de Israel, imagino que Israel é a casa do cristianismo. É um pedaço, né, Alisson? Como? É um pedaço da população, minoritária. Um pedaço. Né? Só que esse pedaço não está nem em queda, nem chegou no teto. E no pedaço que chegou, é inamovível na sua consolidação ideológica. Então, todo o problema, e agora eu só antecipo, mas a gente ainda acaba a geopolítica para depois tratar do Brasil, eu só antecipo um quadro do Brasil, toda queda e subida de opinião pública em favor do presidente Lula que temos hoje, tudo isso está sempre num nível de margens, nunca num nível altamente expressivo. Num governo que é, de alguma maneira, muito contrastante com o governo de Jair Bolsonaro. Extremamente contrastante. Eu tive a ocasião, Leonardo, de hoje cedo, tomando café, lhe ouvir com o Aquiles e o Florestan, lembrando as questões aí da farmácia do povo. Pois bem, um presidente que dá uma farmácia para o povo é, de alguma maneira, operante no sentido oposto àquele que nega a vacina e manda o pessoal morrer e ainda faz gracinha com quem tem Covid, sei lá, fingindo que está perdendo o ar ou algo assim. Por que então esta mobilização da opinião pública não muda plenamente? Porque já há um extrato social ideológico muito consolidado. Eu acho que eu estou congelando. Congelou um pouco, mas voltou. Pode falar, Edson, pode falar. Tá. Existe um extrato muito consolidado que pensa que a dimensão de entendimento de mundo é totalmente ideológica religiosa. Esse extrato, Lula pode lhe dar 3 casas, quem deu foi Deus. Então, para este quadro já vai ficando difícil. E o meu problema é o principal, em termos filosóficos e teóricos, é o de que esta gente não está em processo de queda, esta mobilização de massas está em ascendência, ainda que não total ascendência, mas ela tende a 10 anos, 15 anos ter, eu pelo menos diria, um acréscimo, um incremento a mais de gente.
ela bate eventualmente em 50%, depois reflui para 45%, que é o que hoje se tem de voto em Jair Bolsonaro a qualquer poste que ele apresente. Fernando Henrique Cardoso não tinha isso de arranque. Fernando Henrique Cardoso tinha que ter uma decisão empresarial da Globo e de outros mecanismos para que ele chegasse aos 50%. E ele chegava, ele ganhou 2 eleições no primeiro turno, em 94 e 98. Então não é dizer que ele não consegue resultado. O meu problema não é o conseguir o resultado, o meu problema é como se arranca a base para conseguir o resultado. Fernando Henrique Cardoso era sempre um candidato que tinha que ter uma preparação de uma decisão, eu diria, dos aparelhos ideológicos do Estado. Então eles decidiam que Fernando Henrique Cardoso iria ganhar e ele ganhava, como foi o caso do Collor. Só que Bolsonaro, que é o outro governante que ganhou a eleição pelo campo da direita, foram Collor, Itamar não ganhou a eleição, era vice. Fernando Henrique Cardoso 2 vezes e Bolsonaro. Temer não ganhou a eleição, era golpista, vice-golpista, de tal modo que só temos, nesse caso da história do Brasil, Collor, Fernando Henrique Cardoso e Bolsonaro. Minha questão não é que se ganha ou se perde, mas como se dá o arranque. O arranque de Collor, Fernando Henrique Cardoso 1 e Fernando Henrique Cardoso 2, é o arranjo tradicional, que eu diria, das instituições que dominam o poder, os aparelhos ideológicos de Estado tradicionais. Então é a Globo, que faz um conluio com a Fiesp, com a Febraban, e decidem, será Collor, será Fernando Henrique Cardoso, ou seria o Zé Serra, seria qualquer um desses. Pois bem, Bolsonaro, ele se arranca da base, ele não se arranca desses órgãos, de tal modo que ele pode, inclusive, dar de ombros para a Globo. Você pode até não gostar de mim, você vai ter que beijar minha mão. Então, é o Bolsonaro que usa a frase mais ou menos absurda do Chico Buarque, você não gosta de mim, mas o seu filho gosta. Pode dizer isso para mim. Enfim, vão ter que gostar. De tal sorte que, nesse quadro, a ideologia conseguiu aqui uma amálgama total, de tal sorte que no mundo é ela que está levando as massas para a extrema-direita. No caso europeu, hoje, este caso é o caso menos grave do reacionarismo, porque eu volto a dizer, essa ideologia da Europa é uma ideologia de francaria, que não pode o imigrante entrar. Tem até um Papa Francisco para dizer que isso é um absurdo. No caso dos Estados Unidos e do Brasil, isto cola profundamente nas massas. Então, nós estamos vivendo um pasto maior em termos de retrocesso histórico do que aquele da Europa. Ô, Alisson, então vamos chegar no ponto agora mais do dia a dia, né? Bolsonaro indiciado como ladrão de joias. Carlos Bolsonaro na mira da Polícia Federal por ABIN paralela, etc. e tal. Esse cerco ao fascismo brasileiro é uma operação da civilização, das instituições, ou é uma operação da direita tradicional brasileira? Uma operação da direita tradicional, ela não faz um passo sem que haja um cálculo em favor da direita tradicional. Esse cálculo não é em favor de uma de um certo arejamento à esquerda. Esse cálculo, inclusive, ele não passa totalmente pela presidência da República Brasileira de hoje. Então, o executivo de hoje não tem total controle desta situação. Eventualmente, isto se aproveita para o presidente Lula, mas é só. Este cálculo é um cálculo do capital brasileiro, principalmente, mas também estadunidense. É um cálculo que envolve principalmente também militares, que não saíram uma vírgula do poder. Eles continuam ainda, não mais no poder, eu diria, imediato, mas no poder último, como se diz em latim, ultima ratio. Então, a última razão, ainda que não usada agora, em algum momento será usada. Então, eles interditam qualquer possibilidade de decisão que tome de modo incômodo algo contra seus interesses. Então, eu diria que, neste caso, nós estamos operando, mais uma vez, num padrão chocante, que demonstra o quanto a legalidade não existe, o quanto esta fantasia de que as leis estão aí, os juízes são imparciais e a ordem é para todos, ela não existe. Por nada, Dilma foi tirada da presidência da República, e por nada, porque é um pedalinho e um vulgo triplex que não existiu, que é um triplex, a bem da verdade, 3 unidades de Coab, uma em cima da outra, com uma escada interna. Isto, enfim, é uma espécie de quase nada, e isso não era dele. O presidente Lula, por causa disso, foi preso. E foi destruída uma eleição que foi de 2018, foi destruído um país. Com joia, com não sei quantas coisas que acontecem, com cavalinho de ouro, sei lá o que tem nessa história, enfim, as mais variáveis questões, com a questão do golpe,
enfim, com um cidadão que iria explodir o aeroporto de Brasília, com outro que ia fazer não sei o que mais, não é que iria explodir só porque ele falou, estou com vontade de explodir o aeroporto de Brasília. Ele operou mecanismos para levar dinamite ou qualquer explosivo para explodir mesmo. Então, estou dizendo que neste caso, a desproporção entre o que se faz tradicionalmente com o direito e o que se faz nesta situação, a desproporção é, eu diria, chocante. Então, ainda que alguma coisa aconteça a Jair Bolsonaro e seus familiares, é possível que alguma coisa aconteça. Esta coisa está se dando de modo diferido. Então, já está vivendo aí uma longa temporada na qual, eventualmente, pelos padrões do moralismo, do reacionarismo que habitava 2013, lembrem por lá que naquele tempo as pessoas iam para a rua dizendo não haverá mais corrupção, não haverá mais nenhuma ilegalidade, o Brasil será passado a limpo. Essa mesma gente, tomando o padrão dela, Bolsonaro tinha que estar na cadeia já antes de governar, já no governo, qualquer coisa dessa. Então... aliás, na verdade, é o seguinte, quer dizer, esse tipo de argumento, né, do pessoal que foi às ruas contra a presidenta Dilma, jamais poderiam ter aceitado o Michel Temer. O que dizer de um Bolsonaro, né? Só que aí você tem gradações, né? Um é mais mequetrefe que o outro, mas os dois são da mesma laia, vamos dizer assim. Sim, né? Sim. Um sabe falar em mesóclise e o outro não. Enfim. E o resultado dá no mesmo. Privatização do país, venda do país, dilapidação do país e coisas mais. Enriquecimento pessoal. Enriquecimento pessoal, claro. De algum modo, o que estou aqui falando é que esta dimensão não passa pela conta do direito enquanto imparcialidade, enquanto legalidade. Passa por interesses políticos. A dimensão central é que no quadro atual do Brasil, desde 2014, 15, a esquerda está alijada da decisão política. Isso, para mim, é um problema decisivo, porque o presidente Lula estar no governo cada vez mais soa como concessão da direita em algum momento do que propriamente como força popular de tê-lo levado lá. Porque foi 1%, 2% no máximo de diferença de votos. Então, esta hipótese de existir é uma concessão da direita. E é este o quadro triste. Porque mas o Lula pode escapar, ele pode se desgarrar, ele pode conseguir se libertar também dos grilhões, né? Porque neste momento é fundamental, Leonardo, que se faça um processo de fortalecimento da ação de massas, de base na sociedade. Porque a votação da esquerda e a pauta política pela esquerda não pode ser refém da concessão da direita. Ela tem que ser uma pauta autocriada. Tem que haver uma rédea na mão. Por isso, neste 1 ano e meio, a nossa luta ideológica ainda não começou nos níveis efetivos. Nós ainda estamos aqui reféns de uma luta ideológica em nível baixo, ou seja, apenas entrega resultado, mas não politiza a sociedade. Neste 1 ano e meio, a sociedade continua sendo politizada apenas pela extrema-direita, porque nem a direita dita liberal, ela politiza. O próprio STF, quando se opõe a Jair Bolsonaro, ele não politiza a sociedade, ele opera, ele investiga, ele acumula informações, mas não vai a politização. Só um ponto, Alisson, você mesmo chegou a falar, né? Embora esse cerco ao fascismo seja uma operação da direita tradicional, o governo Lula se aproveita disso. Quer dizer, para o governo Lula é bom, né? Que o bolsonarismo e o ladrão de joias, tudo isso, que essas pessoas sejam expostas. Como é que você acha que o governo deve reagir diante do que está acontecendo? Né? Deve comemorar, celebrar, ter uma certa contenção? Qual que é o caminho? Eu não gosto, Leonardo, desta imagem que a esquerda liberal tem no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar do mundo. Tirando, eventualmente, o Mélenchon, se ele topa esse barco mais para frente, parece que ele tem um certo peito a mais. Mas, mesmo assim, tem que ser provado na realidade, enfim, como será a sua reação ao Macron quando não indicá-lo, nem indicar alguém da sua frente como primeiro-ministro. Ele vai continuar peitando, ele vai refluir, os seus correligionários dirão para ele deixar quieto, que é melhor isso do que a Marine Le Pen no governo, como primeira-ministra. Então, tirando um ou outro, via de regra, a esquerda ela não opera o mecanismo de fala direta ao povo. Ela não opera a máquina de construção de aparelhos ideológicos para levar diretamente à população uma percepção crítica em relação ao capitalismo. Então, isso é no mundo inteiro. A dor que isso dá
é que quando a direita resolve fazer a lição de casa, não é a lição de casa, mas é uma disputa de interesses contra a extrema-direita, isso só se deu no Brasil, basicamente. Nos Estados Unidos, dificilmente o Trump será confrontado radicalmente pelos liberais, eles têm fraqueza. Quando isso acontece no Brasil, a imagem que se dá é que a esquerda se infantilizou e ela se tornou criança. Ela não repete mais nada que os adultos da sala não deixem falar. Então, é sempre em favor do capitalismo, sempre em favor da ordem liberal, de tal sorte que, nesse momento, quando vem a direita liberal e dá uma decisão contra a extrema-direita que ajuda a esquerda, o que se passou foi a criança que na escola tinha lá aquele troglodita da sala, que está representado pela extrema-direita, é o bravão lá do fundo da sala, e a esquerda, coitadinha, liberal, certinha, ela tem um protocolo de fala correto, ela tem toda uma ordem bonitinha de anunciação, ela apanha, aí ela chama a mãe e diz assim, mãe, estão me xingando. Aí a mãe vai lá e pega o fortão do fundo da sala, leva para a diretora e manda prender ou manda levar para a Fundação Casa, medida socioeducativa. Então, se a direita salvar a esquerda do Brasil, nesse caso, interessa para a esquerda? Claro que interessa. Tanto quanto para uma criança, é a mãe que chegou na escola e resolveu a questão de um menino brigando com ele. A minha grande questão é que a esquerda ela deveria ter a força suficiente para confrontar esse grandão, bravão de extrema-direita da sala. Então, eu tenho exatamente aqui dó de vermos sempre esta figura terceira, essa mãe, essa diretora da escola sendo chamada, porque, neste modo, a esquerda nunca atrai o resto da sala contra o valentão da sala. É sempre ter a hipótese de que a diretora da escola tenha atenção para aquela sala e resolva dar um castigo para o valentão da sala. Então, Os diretores da escola a gente chama de instituições, vamos dizer assim. É, mais ou menos isso. A diretora da escola são as instituições. Então, a esquerda está contando com isso. Eu gostaria, efetivamente, de que a esquerda mobilizasse a sala inteira de aula e dissesse assim, esses 3 trogloditas não vão passar e nós vamos confrontá-los. Sem essa mobilização da sala, que nesse caso é a sociedade, o que fazemos nós? Vivemos a vida inteira reféns da Globo. É por isso que, no final das contas, no nível dos militares, a gente não saiu do lugar, no nível das comunicações, a gente não saiu do lugar, vão dizer, mas desconheceu que a TV Brasil, ela tinha uma programação tal e agora tem outra. Sim, não saiu do lugar, não é desconhecer que não saiu literalmente do lugar. Eu estou dizendo na movimentação de massas, naquilo que tem alto impacto. Não saiu do lugar nem no nível militar, nem no nível da comunicação, nem no nível financeiro, porque também o que nós temos é uma total captura do discurso ideológico liberal e uma tentativa de levar um pouco de coisas à esquerda no nível financeiro, no nível da economia brasileira, dentro do discurso da Faria Lima. Então, eu sei que é uma forma de tentar levar à esquerda, mas imaginemos nós que 10, 15 anos atrás, Guido Mantega estava operando a economia brasileira, falando como ministro da Fazenda, desenvolvimentismo, o Brasil vai crescer embora o mundo esteja em crise. Esta fala que dizia, eu vou gastar, pautava os meios de comunicação. Havia um orgulho do Brasil explodindo. Hoje a fala é, eu não vou gastar, mesmo assim vai dar para não furar o teto dos gastos, vai dar para manter o SUS esse ano, vai dar para fingir que eu estou soltando um balão de ensaio sobre a universidade privatizada, mas é só um balão porque na prática não vai acontecer. Ou seja, a gente está refém de um mundo que tem que fechar a conta, a gente não rompeu com a ideologia neoliberal. Alisson, deixa eu agradecer aqui a Suzana, que chegou como assinante, o Manuel Viana também, agradeço aos dois. E essa pergunta da Graziela que está na tela, eu acho que meio que você já respondeu ou está respondendo, né? O que podemos fazer para o Brasil não ter uma maioria evangélica e virar um evangelistão? Você está tocando no tema que você sempre toca, que é a questão da ideologia, da mobilização, etc. e tal. Mas como é que você responderia a ela? Estimada Graziela, eu tenho um texto chamado Carta sobre os Centros Socialistas, Essa carta é possível de ser acessada em qualquer lado, ela está também no blog da Boitempo. Foi uma carta que eu enderecei ao querido deputado Glauber Braga na ideia de fazermos lutas de base na sociedade. Isso para mim é decisivo porque a gente tem que dar afeto progressista à nossa gente e permitir que a nossa gente encontre um caminho de transformação social, por ela mesma, de luta.
Então, no final das contas, não é apenas um processo de falar em negativo do reacionarismo que está no mundo hoje, mas apresentar uma positividade tão mais linda, uma esperança tão plena, que a própria sociedade perceba que um se matar em relação ao outro, porque alguém é de Deus, outro não é. Esse moralismo tacanho do século XXI, em 1960, 70, nós tínhamos, eventualmente, artistas, intelectuais, com um grau de desprendimento, eu diria, erótico, afetivo, sexual. Se pensarmos na MPB brasileira, cantoras e cantores, Vinícius de Moraes, outros mais, para chegarmos no século XXI, observarmos que nós estamos num processo de regressão moral, sexual, afetiva da sociedade, tamanho que hoje nós estamos, eu diria, parecendo mais Idade Média do que em comparação com 50 anos atrás. Para observarmos que tudo isso vai castigando as pessoas, porque ninguém consegue viver uma vida, eu diria, pura nesses termos, ninguém consegue viver uma vida da regressão moral da Idade Média. Enfim, não existe um termo como esse, todo mundo vai sofrendo, todo mundo vai se desgastando, todo mundo vai morrendo em termos de depressão. Era fundamental darmos um passo de esperança, que nós possamos viver num mundo no qual não seja um detentor do meio de produção que nos diga, você tem que trabalhar aqui e ganhar R$1.000, 1.500, 2.000. A vida seja coordenada pelas pessoas. Então, é dar uma esperança maior do que essa que o capitalismo dá. A única esperança que o capitalismo dá é a extrema-direita. Se eu matar o estrangeiro, quem sabe sobra um emprego para mim. Que esperança pequena e desgraçada é essa? Eu deveria dizer assim, estrangeiro, vem aqui junto comigo, que a riqueza do Brasil, o Brasil é o 8º país mais rico do mundo, tendendo a ser 5º, essa riqueza cabe em 220 milhões de brasileiros e quem quiser viver aqui cabe também. Se tiver 300 milhões, o Brasil fica mais rico ainda, porque são mais 80 milhões de pessoas trabalhando, gerando ideias, gerando produção, conhecimento. Então venham. Ou seja, a gente tem que ter a ideia de que esperança é compartilhar o pão. Alguém vai dizer, mas tudo isso é contra a minha religião. Se a sua religião falar isso, a sua religião é muito ruim, porque Jesus, naquilo que ele tem de melhor, está ensinando a compartilhar o pão. Então, a sua religião é que não é cristã. Eu diria que nós temos argumentos, não para ficar na defensiva, mas pautarmos o ataque. E esse ataque é, você quer ser cristã e você quer ser cristão, tem o melhor caminho, não esse que você caminha até hoje. É isso aí. Alisson, recados importantíssimos, uma entrevista muito boa, mais uma vez. Quero trazer aqui a mensagem do Glauco Santos dizendo, os centros socialistas são uma realidade e devemos fortalecê-los, né? KMX está dizendo, Mascaro, anos-luz à frente do povo e Victor Barão pautar o ataque. Em algum momento, né, Alisson, a gente vai ter aqui um partido de esquerda falando, vamos levar o Brasil rumo ao socialismo sem vergonha, né? Sem vergonha de dizer isso. Não, veja bem e tal. Todo mundo, o máximo que conseguem é falar em ou desenvolvimentismo ou social-democracia, né? Eu tenho grande esperança, Leonardo, de que esse caminho ele está se abrindo no nosso tempo histórico. Apenas, se me permite uma última questão aqui, apenas nós temos uma realidade um pouco diferente daquela do começo do século XX. Porque no começo do século XX, a União Soviética foi a primeira experiência socialista de massas do mundo e o fascismo foi reação à União Soviética. E no momento de agora, o fascismo, além de ser o que ele foi também na Europa, porque quando eu digo que o fascismo foi reação à União Soviética, ele foi reação à União Soviética como solução do problema, mas o problema era a crise do capitalismo. A Primeira Guerra Mundial já era essa crise. A quebra da Bolsa de Nova York já era essa crise do capitalismo. Hoje nós temos a crise do capitalismo. Desde 2008, o capitalismo não fecha mais as contas. No entanto, a gente não tem uma União Soviética para servir, eu diria, de bandeira de referência. Então, o nosso tempo histórico tem um problema a mais. Qual é? Naquele tempo, alguém podia se escorar numa certa movimentação progressista, transformadora, que estava ocorrendo. A União Soviética era só, eu diria, um modelo mais exemplar de um processo que estava havendo na Itália. O próprio Gramsci foi preso porque estava com sindicatos, mobilizando as massas, outros mais, e em vários países do mundo. Mao Tse-tung, logo depois, começa a Revolução Chinesa. Então, é um processo magnífico. No atual momento, nós não temos uma experiência transformadora acontecendo, e de tal modo que o fascismo reage ao capitalismo em crise. Ele tem um fantasma de comunismo, mas se esse fantasma, Leonardo, permita fazer aqui a piada mais absurda, se por esse fantasma de comunismo nele entra o João Dória, isso é um fantasma, porque alguém considerar João Dória um comunista, alguém considerar, sei lá, pessoas que comem com talher comunistas, é uma fantasia, é um comunismo que não existe. Então, o que eu estou aqui insistindo é com a ideia de que hoje nós temos uma dificuldade a mais.
porque o fascismo ele é um modo pelo qual o capitalismo opera com a crise e bloqueia qualquer solução alternativa. Só que agora nós não temos algo a nos apoiar em termos de arranque. Então, esse processo começa do zero no nosso tempo histórico. E aí, Leonardo, querido, vai um elogio a você e a todas e todos do 247 e de outros espaços mais, porque anos atrás, este arranque estava quase que inacessível à fala pública. E graças a um espaço como esse, nós já temos um grau a mais de esperança. Isso aqui é possível de fazer uma conexão. Só quero dizer para vocês, porque daqui a pouco começa uma etapa minha de lançamentos. Eu estou agora lançando o Sociologia no Brasil e fiz 1 ano e meio de lançamento de crítica do fascismo no Brasil de norte a sul. Que alegria eu chegar em qualquer lugar do Brasil e as pessoas me abraçarem dizendo: professor Alisson, mestre Alisson, leia seus livros, acompanhe suas ideias, e eu sou tão feliz de ver você com o Leonardo Atush todo mês fazendo entrevista. Leonardo é algo que eu vejo a todo momento e é algo magnífico. Há esperança. Vamos fazer cada vez mais. Obrigado, Alisson, muito bom falar com você. Vamos dar sequência aqui, o Joaquim está trazendo informações quentíssimas aí sobre o cerco ao fascismo no Brasil. Valeu. Obrigado. Abraços. Tchau, tchau.